Olá, boa noite. Boa noite a todos. Vamos aguardar só mais um pouquinho para que as pessoas possam chegar, para a gente conversar um pouquinho, começar o nosso estudo da noite. Boa noite, Aldenoura. Gerivaldo, boa noite. Que Deus nos abençoe. Estamos hoje aqui, não é, juntos. Vamos dar só mais um minutinho para ver se chega mais alguém. Para a gente poder começar, tá bom? Só um instantezinho. Muito obrigada. É um prazer, uma alegria estar aqui novamente, né, com vocês. Eu quero agradecer o convite do Seno para estarmos juntos mais uma vez conversando um pouquinho sobre a doutrina de Jesus, né, sobre os seus ensinamentos, sobre as suas orientações para que a gente possa seguir esse caminho de amor que ele nos deixou. Esse convite maravilhoso, né, para as nossas almas, onde a gente possa conseguir adquirir através dessa encarnação, na nossa caminhada, a condição, né, de uma visão mais ampliada, de um sentimento mais trabalhado, para que a gente consiga compreender realmente todo o processo do amor que ele nos tem, né, e que tem espalhado ao longo de tantos anos, de tantos séculos, na verdade. Vamos lá, esperar só mais um pouquinho para que a gente possa iniciar. Aldenoura, quando a gente puder começar, tu me dá um sinalzinho. Eu acho que tá faltando o pessoal chegar, né, entrar. Não sei se já pode iniciar. Olá, Cristiane, boa noite, seja bem-vinda. Vamos começar. Vamos começar assim. Vamos iniciar. Hoje nosso tema será a temperança, virtude de moderação sobre as paixões terrenas, né? Foi o tema sugerido pelo Seno. Quero agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, né, nesse trabalho, que é o trabalho do Cristo, pedindo a espiritualidade que nos ajude, que nos inspire, nos oriente, porque na verdade nós somos só os condutores, né, singelos da mensagem grandiosa de Jesus. Então nós vamos fazer a nossa oração para poder nós começarmos então, tá bom? Querido Jesus, mestre, amado, irmão, nesse instante, Senhor, em que nos reunimos em Teu nome para buscar os Teus ensinamentos, para refletir um pouco a Tua mensagem, que nós possamos receber, Senhor, de Ti, essa bênção de amor, através da mensagem de luz, que vem esclarecer as nossas consciências, iluminando as nossas almas. Nos ampara, Jesus, e nos abençoa. Abençoa, Senhor Jesus, a todos os nossos irmãos que nesse momento passam por situações desafiadoras, através da pandemia, que todos sejam amparados, socorridos pelo Teu coração bendito. Nos abençoa, Senhor, abençoa o Seno, esse grupo maravilhoso que transmite a Tua mensagem, Senhor, incansavelmente, buscando também, de alguma forma, esclarecer as mentes dos nossos irmãos e suas almas. Fica conosco, Jesus, nos ilumina, e que possamos receber a inspiração dos amigos espirituais, dos benfeitores, para que nós possamos ser, Senhor, nesse instante, aqueles que transmitem a Tua mensagem de luz. Que assim seja.
Muito bem. Boa noite a todos, mais uma vez. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que nós possamos sentir a sua presença em nossa vida, né, a todo momento. O nosso tema de hoje é um tema muito interessante, como na verdade todos os temas que são ligados ao Evangelho, né, que nos trazem a mensagem da Boa Nova, eles nos trazem a condição de trabalharmos o conhecimento dentro de nós. Então, a temperança, né, virtude de moderação sobre as paixões terrenas. É muito interessante. Porque muitas vezes nos encontramos no mundo e nos vemos de alguma forma envolvidos, né, pelas paixões, pelas ilusões terrenas e nos perdemos na condição real ou primária, objetiva, quando nós programamos a nossa reencarnação, o nosso retorno ao plano físico, né? Então a gente vai compreender que essa temperança, ela ela é uma virtude que faz a moderação, que modera todo o processo através do conhecimento, para que a gente saiba fazer esse tempero, temperar, moderar, equilibrar a nossa conduta e a nossa percepção durante a nossa estadia, a nossa caminhada no corpo físico, na Terra. Então a gente começa trazendo a definição da palavra temperança, né, que a gente deu uma pesquisadazinha, e ela fala sobre que é a qualidade ou virtude de quem é moderado. Uma qualidade ou uma virtude de quem é moderado. A temperança é essencial à vida. Então a gente vai compreender que essa moderação, esse tempero necessário para a nossa vida e esse equilíbrio faz com que a gente consiga caminhar sem tantos comprometimentos na questão espiritual. Vamos lá. Então a gente vai entender o seguinte. E esse processo de moderação é aquele que age com moderação, comedido, prudente, ajuizado. Então a gente vai entender que há uma junção, né? Que a moderação ela leva a essa questão da sensação e da prudência. O sentimento de prudência, do equilíbrio, da preocupação, de você estar realmente caminhando consciente dos seus atos, dos seus pensamentos, e é o que Jesus, na verdade, veio nos trazer, né? O convite que ele veio trazer para a gente foi o convite do amor. O convite desse aprendizado, dessa transformação, dessa reforma íntima que nós precisamos tanto realizar. E aí a gente vai perceber que, como a gente viu lá no comecinho, essa parte do envolvimento com as coisas materiais, ele é muito, vamos dizer assim, uma armadilha, vamos dizer assim, uma armadilha que o mundo nos coloca para que a gente, de alguma maneira, se perca da nossa trajetória real, né? Da nossa trajetória ideal. E a gente vai começar a pensar naquela mensagem que fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a gente percebe que essa temperança ela está muito ligada à questão do conhecimento. Porque qual é o processo que acontece com relação ao conhecimento? O processo da transformação, o processo da mudança íntima, da percepção diferenciada, do novo olhar, da visão transformada de tudo que existe ao nosso redor e daquilo que está na nossa intimidade. Nós começamos a ter uma percepção diferenciada porque nós começamos a ter um conhecimento que vai nos despertar de uma visão equivocada, pequena, imediatista. E isso vai fazendo com que a gente possa evoluir, com que a gente possa crescer, com que a gente perceba, com que nós venhamos a perceber que há muito mais valores para que a gente possa descobrir a forma ideal de viver, de caminhar. De como é que a gente vai aproveitar esse tempo, não é? Essa experiência, essa oportunidade de reencarnação. Então, o conhecimento da verdade, isso é muito forte, não é? Porque a gente pode ter conhecimento de muitas coisas, inclusive de coisas falsas, de coisas mentirosas, de coisas que não sejam reais, que sejam ilusórias na nossa vida. E isso acontece muito. E muitas vezes nós nos perdemos. Quantas encarnações nós já tivemos e nos perdemos
justamente por esse conhecimento que não foi o conhecimento da verdade, né? Foi de uma verdade fictícia. E por aí a gente fez um caminho, muitas vezes um caminho de dor, de se lamentar depois por ter perdido o nosso tempo, a nossa oportunidade. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que a misericórdia divina, né, ela é grandiosa, ela é maravilhosa e ela nos dá sempre as oportunidades de renovação, de recomeço, para que a gente vá refazendo o nosso caminho, corrigindo aquilo que a gente não fez tão legal. E daí a gente começa a perceber um crescimento, uma mudança na nossa própria existência, na nossa própria conduta, na nossa alma, né? Então, a questão de conhecereis a verdade, o que é que a gente vai perceber dentro da doutrina espírita, né? O que é que ela nos presenteia, o que é que ela nos traz, para que a gente busque esse equilíbrio e a gente consiga moderar a nossa vida de uma forma correta. Então, a gente vai perceber que todo o conteúdo que existe, que está à nossa disposição, ele nos traz a possibilidade desse crescimento, dessa mudança. Porque a partir do momento que você conhece essa verdade que a doutrina espírita nos traz, o seu olhar com relação às coisas mundanas, às coisas materiais, você vai ter uma transformação, uma mudança. Não é possível mais você observar as coisas da mesma maneira ou sentir da mesma forma. A nossa necessidade, a nossa vontade, tudo isso é transformado porque a gente começa a ter um olhar diferente. Então, aquilo que nos deslumbrava como sendo o mais importante, o melhor, passa a ter outra qualificação, outro valor. A gente começa a perceber que existem coisas muito melhores a se conquistar e que às vezes são desafiadoras, não é? Porque o que é que acontece? Quando a gente reencarna, muitas coisas que a gente percebia, muitas percepções que a gente tinha no plano espiritual, na erraticidade, de alguma maneira fica obliterado, né? A gente não tem aquela mesma percepção. E aí a gente começa a vivenciar situações físicas, materiais, e o deslumbramento e a própria educação, como ela se processa, né? A gente vai entender isso porque desde a nossa infância, a própria sociedade, ela cria uma situação onde o poder, os valores, né, são invertidos. E foi exatamente essa desconstrução que Jesus veio trazer para a gente, mostrando que existem valores que são essenciais, que não estão nas coisas materiais, que precisam ser conquistados porque são, vamos dizer assim, são valores espirituais e que necessita se trabalhar a virtude dentro de nós para que a gente consiga perceber e alcançar isso. E aí todo esse processo cria a transformação na nossa conduta, na nossa fala, no nosso sentimento, né? No nosso projeto de vida. Tudo se transforma. A vida passa a ter uma outra forma de ser percebida, sobre todos os aspectos. A vida material, a experiência na carne. Então a gente passa a ter essa percepção a partir do momento que a gente consegue compreender essa verdade. Mas nesse processo de infância, o que é que a gente percebe? Nós vamos perceber muito uma repetição. Nós estamos ainda num estágio, né, de, vamos dizer assim, de demência mesmo, onde a gente não consegue alcançar essa luz, esse conhecimento maior. E a gente vai repassando isso de geração para geração, de experiência por experiência, de reencarnação a reencarnação, no processo repetitivo de valores que não são reais. Mesmo que a gente tenha esse caminho de ida e vinda, né, onde a gente reencarna, retorna para o plano espiritual, consegue fazer uma avaliação da nossa vida, perceber aquilo que não foi legal, se projetar novamente para voltar para cá, e quando chega aqui a gente começa a cometer os mesmos erros, as mesmas dificuldades ainda prevalecem. E aí é uma questão de mudança de percepção, onde a gente precisa fazer esse trabalho, né? Mexer dentro de nós mesmos, fazendo essa reforma íntima, que é desafiadora mesmo, porque é necessário desconstruir aquilo que a gente construiu ao longo de tantas encarnações, né?
como valores maiores. E a gente observa também o seguinte, então, no próprio processo de educação, no processo de conduta nossa, o que é que a gente recebe, não é, como valores da sociedade, como a gente estava comentando, quem é aquele que tem que é mais deslumbrante, não é? Qual é a pessoa, o ser humano que se destaca? É aquele que tem o poder. Isso é o que a gente aprende, que é repassado para a gente, né? É o que a gente vai conseguindo entender como sendo mais importante. Então, aquele que tem uma condição financeira melhor, aquele que tem a beleza física, aquele que consegue ter posses, ele possui, então ele passa a ser uma pessoa mais valorizada. Isso é na percepção materialista, tá? Na percepção ainda equivocada, né? E a gente começa a repassar isso para os nossos filhos. E a gente recebe isso dos nossos pais, e a gente repete isso com os filhos, e amanhã os nossos filhos vão repetir isso com os nossos netos. E aí esse processo vai sendo continuado. E o que é que acontece? A gente vai permanecendo numa situação equivocada, como se estivéssemos adormecidos para uma realidade maior. Jesus veio para nos acordar, para nos despertar, para fazer com que a gente pudesse ter uma visão, mudar o nosso olhar, levantar o véu. A doutrina espírita fez isso perfeitamente. E assim, a coisa mais interessante que a gente vai percebendo isso tudo é que a misericórdia divina, o amor de Jesus, né, pela humanidade, todo o seu processo de educação real, de mudança, de transformação, veio para todas as criaturas. Então a gente começa a perceber que os valores que hoje ainda existem, equivocados, né, que estão invertidos, porque aí a beleza passa a ser algo tão importante, você se preocupa tanto com a sua beleza física, vamos dizer assim, que você esquece de trabalhar a sua beleza espiritual, a sua beleza interna. E a gente precisa parar para reflexionar sobre isso, com relação ao o que é que nós realmente possuímos, né? O que é que nós somos? O que é que nós possuímos verdadeiramente? Porque, principalmente agora, nesse momento especial que a gente está vivendo, um momento difícil, né? Principalmente agora é um momento mais importante para que a gente possa fazer essa reflexão desses valores. Compreendendo que nós somos todos irmãos, que temos a mesma destinação, que nós estamos aqui com os mesmos, pelo menos nós viemos com os mesmos propósitos, de evoluir, de melhorar, de crescer, de aprender, de viver esse aprendizado na nossa prática do dia a dia. Mas muitas vezes nós nos perdemos. E aí os valores, quantas pessoas passam a vida inteira escravas, né? Na busca de uma conquista material, de um poder fictício, ilusório, porque existem ainda aquelas criaturas que se percebem inferiores àqueles que mais possuem, ou inferiores porque o outro é mais belo, né? E muitas vezes essa perseguição da beleza física faz com que a gente não consiga perceber a importância do interno, da nossa beleza, que precisa ser trabalhada. E essa beleza, ela não é num bisturi, numa maquiagem ou numa roupa bonita que você possa vestir, se você tiver condições de ter acesso a tudo isso que a vida material oferece. Você pode ser a pessoa mais linda, você pode estar com a roupa mais cara, mais bela, né? Ter todas as posses do mundo, mas por dentro, como é que você está? Qual é o tipo de beleza, de luz que você consegue acender dentro de você? Porque tudo isso que nós temos é transitório, é passageiro. Nós somos espíritos, não somos luzes. Então nós estamos aqui num processo de experiência física, num corpo físico, mas chegará o momento do nosso retorno. E tudo que nós conquistamos, materialmente falando, fica aqui. Inclusive o nosso corpo físico, né? Mas o que é que nós estamos construindo dentro de nós? Porque essa é a verdadeira bagagem que nós levaremos.
A gente não está dizendo aqui que as pessoas não devam se esforçar para conseguir ter uma vida melhor, uma vida mais tranquila, até porque é importante que você consiga fazer isso com dignidade, para que você também possa auxiliar, ajudar, amparar aqueles que estão em situações mais difíceis. E a gente é uma das formas de trabalhar a caridade, né? Quando você pode, através das posses materiais, acudir, acolher, socorrer um irmão nosso que necessita. Mas muitas vezes nós faltamos com a parte mais importante, que é a caridade moral. A caridade que necessita da sua mudança e não da sua posse. É você saber perdoar, compreender, levantar o que está caído. É você dar a mão àquele que está precisando. É você enxugar as lágrimas daquele que está em sofrimento. É você renovar, de alguma forma, a esperança no coração daquele que está sofrendo. É você tentar e se esforçar para ter uma conduta cada dia melhor. Porque aí a gente lembra da mensagem, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más tendências, para que ele possa ser cada dia melhor. E como é que a gente consegue fazer esse processo ser uma realidade? Aí a gente lembra do conhecimento. Se eu tiver mais conhecimento, se eu aprender mais, se eu puder me conhecer melhor, saber das minhas próprias dificuldades, de como eu estou me comportando, como é que está sendo a minha moderação em relação à vida, em relação às pessoas, à convivência que eu tenho, como é esse amor que eu posso sentir? Como é que eu vivo esse amor? Então, a partir desse momento que eu tiver esse conhecimento, eu vou ter condições de fazer melhor. Mesmo que ainda esteja muito distante de uma perfeição. Mas eu vou estar me esforçando como espírita sincero. Eu preciso reconhecer as minhas dificuldades e trabalhar para que elas sejam transformadas. É um desafio diário. Por quê? Por todas as experiências que nós já passamos em diversas reencarnações, nós trazemos na nossa memória mais profunda o automatismo de tudo aquilo que nós já vivemos, de tudo aquilo que nós somos, né? Porque nós desejamos ser melhores, mas ainda carregamos em nosso íntimo as nossas dificuldades, aquilo que a gente construiu ao longo das nossas existências. E muitas vezes esse homem velho, ele vem com toda a força, né? Ele aflora nos momentos mais desafiadores, onde a gente precisa fazer a transformação. Então, no momento que eu preciso ter mais paciência, mais compreensão, mais tolerância, mais amor, no momento que eu preciso ser prudente, como será que eu vou conseguir agir diante das dificuldades que surgirem para mim? Que tipo de atitude eu vou ter diante dessas situações que surgem no meu dia a dia? Porque muitas vezes a gente fica imaginando que é necessário a gente ter uma experiência grandiosa, né? É preciso algo muito maior para que a gente tenha aquele despertar. Ou que a gente consiga fazer uma coisa muito grande para que isso tenha algum valor. E isso é um equívoco da nossa parte. Porque Jesus espera de nós a mudança, mesmo que ela seja lenta, pequenininha, mas que ela seja constante. Que ela seja continuada, que ela seja perene, que a gente consiga todos os dias construir um pouquinho mais e um pouquinho melhor. E se a gente conseguir fazer isso, se nós conseguirmos fazer com que isso seja uma realidade em nossa vida, nós estaremos sendo os trabalhadores de última hora. Os espíritas sinceros, que mesmo tendo o conhecimento de suas próprias dificuldades, das suas próprias sombras, vai estar tentando buscar essa luz para que a gente consiga clarear a nossa vida e nos conduzir de alguma forma melhor. Então, claro, todos nós que aqui estamos reencarnados temos dificuldades. Somos espíritos milenares que já cometemos muitos erros, já fizemos muitas coisas equivocadas, né? E hoje nós estamos aqui tentando melhorar. A gente está buscando isso, então esse processo, esse esforço que a gente faz é maravilhoso.
já mostra que nós fizemos um caminho, que nós temos um caminho construído, percorrido, mesmo com todas as dificuldades que eu já passei, que você já passou. Isso faz parte da nossa história, da nossa vida. E é esse processo que faz com que a gente vá, de todas as formas, evoluindo. Que a gente vá revendo, porque há situações, por exemplo, que hoje a gente pode parar e dizer assim, isso eu não faço mais. Eu não posso mais fazer. Porque hoje eu já tenho o conhecimento da doutrina espírita que me faz refletir diferente, que me proporciona essa moderação, que me proporciona essa percepção. Eu já compreendo que eu sou responsável pelas minhas dificuldades, que eu sou responsável pelos meus atos. Então, a partir desse momento, eu tendo esse conhecimento, eu vou me esforçar para fazer diferente. Então, assim, esse é um processo de amor, é um processo de luz, que traz para a gente todas as possibilidades de um crescimento espiritual, de uma transformação, de uma mudança. E é exatamente aí que vem o amor de Jesus, trabalhando nas nossas almas, fazendo com que a gente consiga fazer essa transformação íntima, verdadeira. E mesmo que eu venha ainda a cair nas dificuldades que vamos dizer assim, que aquelas situações que eu já passei, me façam novamente repetir de novo aquela mesma situação, mesmo assim, eu devo lembrar da mensagem do Cristo e assim conseguir refazer o meu caminho, levantar a cabeça, caminhar para Jesus, enfrentando as dificuldades do meu caminho. Isso é importante, é maravilhoso. Vamos lá. Então, a importância do conhecimento traz a possibilidade da reforma íntima. E a educação que a gente vai recebendo da sociedade, dos pais, da família, vai fazendo com que a gente vá crescendo, né? Eu digo isso na questão física. Você vai de criança se tornando adolescente, até você se tornar uma pessoa adulta, e você vai carregando todas aquelas informações que você recebeu, que às vezes é uma repetição dos seus avós, que foram passados para os seus pais. Então, essa mudança, ela vai ocorrer, essa quebra, né, dos paradigmas, daquelas coisas que já são formadas como corretas, como certas, essa inversão de situações é a doutrina de Jesus. Eu vou além da doutrina espírita, eu vou falar da mensagem de Jesus, que veio fazer essa mudança, essa transformação. Como espírita, nós conseguimos perceber de uma forma maravilhosa, lógica e coerente, todo o processo da nossa vida, das nossas dificuldades, das nossas esperanças, das nossas possibilidades de mudança. E é esse conhecimento que vai fazendo com que a gente deixe de temer a Deus e aprenda a amá-lo. Porque nesse processo de compreensão, a lógica, o pensar, o raciocínio, vai fazendo com que a gente compreenda que há uma razão de ser em todas as coisas. E que se eu consigo compreender isso, essa força interior, ela se transforma num poder maravilhoso. Numa energia que vai fazer com que eu consiga abrir a minha mente, ter uma observação mais profunda e melhor de todas as coisas que me rodeiam e mudar a minha forma de agir perante os meus irmãos. Porque a gente vai compreender que nós não somos donos, né? Nós não somos os donos da verdade, que não devemos julgar nem condenar ninguém, mas que estamos aqui para trabalhar a nossa reforma ímpar, a nossa melhora e ajudar, servir ao nosso irmão, ampará-lo para que ele consiga ser forte também, levantar a cabeça e recomeçar. Então, o processo de moderação é uma transformação. Ele vai fazer com que você tenha você tenha
uma visão diferente para nortear a sua vida em relação a muita coisa que nos cerca, as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. E aí a gente vai refletir naquela questão do que nós realmente possuímos, né? O que é que nos pertence verdadeiramente, ou o que é que nós queremos possuir. Porque veja só, a partir do momento que a gente tem o despertamento, que a gente consegue compreender isso, né? A escolha é nossa. Nós temos o livre-arbítrio. Nós compreendemos que somos seres livres, somos seres individuais, somos seres pensantes, temos a possibilidade de fazer nossas escolhas. E isso é respeito, amor, bondade divina para com todos nós. Porque Ele quer que sejamos criaturas responsáveis, independentes, que façamos o nosso caminho. E muitas vezes o que nós conseguimos observar do que nos passam, né, principalmente nas religiões onde a gente tinha os dogmas, né, de você ter que aceitar algumas coisas sem questionar, sem perguntar. Isso é muito complicado, porque aí a gente tinha que aceitar, mas lá no fundo, dentro de nós, ficava sempre aquela condição, aquela questão de será que realmente é assim? Porque aí existia uma perturbação com relação ao que você conseguia entender, raciocinar e pensar com a coerência ou com a incoerência daquelas informações que chegavam do que estava acontecendo. E a gente começa a perceber que através desse conhecimento, onde você pode desmiuçar, onde você pode questionar, onde você pode pesquisar, e aí você, com esse processo, você vai construindo uma base sólida de uma fé inabalável. Por isso que a doutrina espírita, ela nos oferece essa condição. Aí nós precisamos pensar, o que é que eu estou fazendo com relação a tudo isso que está sendo ofertado na minha vida? De que forma eu estou realmente percebendo tudo isso, valorizando, ou buscando para aproveitar realmente esse presente divino, não é? E aí a gente começa a pensar nisso, porque a nossa responsabilidade realmente é grande. Nós temos, é como a gente estava falando, nós somos livres, nós podemos fazer as nossas escolhas, mas também somos, paralelamente a isso, responsáveis por tudo que nós escolhermos. Então a gente precisa fazer esse equilíbrio, essa moderação entre aquilo que está ao meu dispor e aquilo que eu preciso compreender que seja lícito, que seja bom, que seja legal, né, a ser feito. E esse processo da educação, que existe através vamos dizer, das escolas, né, nós vamos buscar o conhecimento, que vai nos dar o conhecimento do mundo, da história, da vida, mas também nós precisamos compreender e procurar desenvolver em nós esse conhecimento moral, a educação moral no sentido do bem fazer, de trabalharmos esse bem dentro da nossa vida, do respeito pelo nosso próximo, do amparo por aquele que precisa, da dignidade que nós precisamos ter e oferecer às pessoas. Então, há uma transformação em pequenas atitudes que nós podemos fazer, e isso está no nosso dia a dia. Quando nós nos colocamos ou nos posicionamos como pessoas amigas, como irmãos, como trabalhadores da seara de Jesus, dentro de uma casa espírita, dentro do nosso lar, no nosso trabalho, a nossa conduta precisa ser pautada naquela lição que Jesus nos trouxe, no evangelho que a gente abraçou, na mensagem de Jesus que nós aprendemos a amar, que nós aprendemos a desejar viver. Porque não adianta nós termos a teoria gravada na nossa cabeça, se isso não for uma realidade nas nossas atitudes, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. É preciso que haja uma conexão verdadeira
com relação a tudo isso. Eu estava lendo um trecho no Evangelho, inclusive na Boa Nova, né? Estava lendo no livro Boa Nova de Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier. E tinha um trecho que eu achei muito lindo, onde Jesus, conversando com os apóstolos, ele falava sobre a questão da amizade. E foi algo assim tão especial, tão valoroso, porque ele fez uma construção colocando que a amizade era o sentimento mais importante, o sentimento mais profundo, maior que o ser humano pode desenvolver, precisa desenvolver. Porque todos os sentimentos que a gente possa sentir por alguém, ele vai estar extremamente vinculado à questão da amizade sincera, onde você é capaz de alguma maneira, passar a sua energia para outra pessoa, só erguendo, amparando, levantando, enxugando lágrimas. Então, todos nós que temos amigos, precisamos valorizar isso. Valorizar esse amor que se constrói entre as criaturas, de uma amizade sincera, fraterna, desinteressada, de uma amizade onde a gente possa olhar nos olhos e perceber a dor ou a alegria no coração do outro. Onde nós possamos sentir a presença divina no olhar, numa mão estendida, nesse amor que ele pode ser construído e que deve ser muito, muito respeitado. Depois que eu li esse trecho falando sobre essa amizade, Jesus se posicionando dessa forma, eu fiquei mais ainda encantada com o sentimento do amor construído numa amizade sincera. Então, muitas vezes, nós, por bobagens, por pequenas coisas, por tolices, nós destruímos, né? Nós bloqueamos a nossa amizade, nós dificultamos a nossa convivência, porque somos intolerantes, porque ainda não conseguimos sentir o Evangelho na nossa alma, porque nós falamos do perdão, falamos do amor, mas são palavras que ficam soltas e que necessitam sair da nossa alma, sair do nosso coração, ser uma realidade na nossa vida. E esses são os grandes desafios. São exatamente esses sentimentos, essas virtudes que precisam ser trabalhadas, que estarão fazendo essa moderação, essa percepção diferenciada no processo da vida, no processo da nossa evolução. Então é assim algo extremamente importante, maravilhoso. Então ser amigo, dar a sua amizade, o seu sentimento de amor para alguém é algo que está descrito pelo Cristo, que é um convite de Jesus para esse amor. E aí a gente vai perceber que quando nós nos posicionamos como irmãos na humanidade, não podemos ter fronteiras, não devemos construir barreiras. Precisamos compreender que, independente de quem quer que seja, é um ser como nós, é um ser humano, é um espírito encarnado, é alguém que passa por experiências como a nossa, que teve um projeto de vida, de reencarnação, para chegar aqui e passar pelo processo de evolução, nessa construção maravilhosa. Então, com todas as dificuldades, com todos os empecilhos que a gente possa encontrar, sempre precisamos buscar uma resposta dentro do Evangelho de Jesus, porque ele vai ter resposta para todas as nossas indagações. Uma vez eu conversando com Dona Ana Guimarães, uma pessoa que eu tenho grande admiração, grande amor, ela é palestrante, eu acho que muita gente deve conhecer, Ana Guimarães, ela é do Rio de Janeiro, e ela me falava sobre isso. Nós conversávamos e ela dizia que todo espírita precisa ser um filósofo, um pesquisador, precisa questionar, porque se você guarda dúvidas, dificuldades,
não busca uma compreensão maior sobre aquilo que realmente pode fazer a diferença na sua vida, você perde o seu tempo. Então, até existia uma expressão de que a gente não é vaquinha de presépio para balançar a cabeça, né? Nós precisamos aprofundar, mergulhar, buscar, pesquisar, compreender. Porque através da compreensão, nós vamos construindo, realmente, nós vamos construindo a sabedoria, o conhecimento. E é exatamente esse processo de conhecimento que vai nos libertar dessas ilusões, dessas dificuldades, fazer com que nós possamos conseguir avançar no nosso processo evolutivo. Fazer a diferença na vida daquelas pessoas que estão ao nosso lado. Orar por aqueles que estão distantes. Pedir a Deus misericórdia por todas as criaturas. Sentir compaixão por aqueles que sofrem. E no momento que nós possamos ter a disponibilidade de ajudar, que façamos isso. Seja da forma material ou da forma moral, da forma de sentimento, de amor. Orando, amparando, dando força, fazendo tudo o que a gente possa fazer para que aquela pessoa, ao sair de junto de nós, possa sair se sentindo melhor, possa se afastar da gente se sentindo mais feliz, com esperança renovada. Que nós nunca deixemos sofrimento e dor nas almas que cruzem os nossos caminhos. Que nós possamos entender que há muita energia, muito peso nas nossas palavras, nas nossas atitudes, e que elas são realmente energias vivas, e que nós, entendendo essa responsabilidade que temos diante de todas essas situações, possamos fazer sempre a melhor escolha, possamos estar sempre buscando. Existe uma frase, não é? Existe um trabalho feito hoje pela Estrela do Deserto, que é um grupo, uma ONG, que faz um trabalho lindo, que hoje está dando assistência aos nossos irmãos mais necessitados. E eles trabalham com uma frase que diz assim: o que Jesus faria? E eu acho que esse trabalho, ele é muito profundo, essa frase. Ela precisa fazer um trabalho de transformação interna dentro de nós muito grande. Porque vamos imaginar o que Jesus faria em cada situação que se apresenta em nossa vida. Principalmente as de maior dor, onde alguém nos procure ou nos busque querendo algum amparo. O que Jesus faria? Então, nesse momento, onde existe tanta necessidade, existe esse grupo, como existem muitos outros, porque a gente vai compreender hoje que nunca houve tanto movimento de amor. Então, a dor que existe hoje, que assola o nosso planeta, também desperta nas almas um sentimento de amor fraternal, uma vontade de ser útil, de servir, de ajudar. Isso é um processo de evolução, isso é um processo de vida, é um processo de amor, um processo de reconstrução de valores, onde hoje eu questiono a mim mesma, de que forma eu posso ajudar? O que Jesus faria? O que eu posso fazer diante da dor do meu irmão? Então isso é fundamental, é extremamente importante que nós pensemos nisso, que nós estejamos nos colocando no lugar do outro que sofre. Porque quando Cristo nos disse: tudo que fizeres pelo teu irmão, é a mim que estás fazendo. É por mim que estás fazendo. Gente, isso é muito profundo. Isso é transformador. Porque não é possível amar ao Cristo sem fazer alguma coisa por Ele. Sem poder demonstrar esse amor. E não existe forma mais
maravilhosa de demonstrar esse amor do que dedicar um pouco da sua vida, da sua energia vital, do seu sentimento à causa nobre do bem. Porque a caridade é o caminho. Ele nos disse isso, nos apontando, nos mostrando qual era o caminho que a gente precisava fazer para encontrar a luz, para encontrar a felicidade verdadeira, para encontrar esse amor que a gente tanto busca, porque nós todos queremos ser amados, queremos ser aceitos, queremos ser notados. Mas qual é o movimento que nós fazemos para amar? Para oferecer o nosso coração? Qual é o sentimento que nós estamos levando nas atitudes que nós temos para fazer? Então, a vontade de amar, de fazer o bem, de estar com Jesus, é o que deve nortear a nossa existência, moderando a nossa vida, conduzindo as nossas almas ao encontro daqueles que mais necessitam. Quando estamos ainda no processo da ignorância, não conseguimos compreender essas atitudes. Não conseguimos questionar o que é que Jesus faria. Porque ainda estamos adormecidos, ainda estamos presos àquelas coisas das conquistas materiais, na ilusão de uma felicidade que vai ficar na terra. Ainda estamos adormecidos. Mas, quando em nosso coração desperta um pouquinho de luz, um pouquinho de amor, nós não conseguimos perceber uma felicidade maior do que essa felicidade. Do que essa felicidade que nos envolve, que nos alcança quando nós podemos servir a causa do bem. Seja qual for a nossa contribuição, por mínima que seja, que ela seja feita com amor. Que ela seja uma doação da nossa alma, da nossa energia, que tudo aquilo que nós possamos fazer, porque não há alegria maior do que você conseguir repor um sorriso, um rosto que chora, uma esperança no coração que sofre, de você conseguir mostrar às pessoas que estão em sofrimento que elas não estão sozinhas, que Jesus, ele utiliza as pessoas para que elas possam chegar junto e renovar essas esperanças. E aí, vamos continuar questionando o que ele faria, não é? O que é que ele faria se estivesse aqui? Se a gente for parar para pensar um pouquinho nisso, quantos erros, quantos equívocos deixaríamos de cometer se a gente conseguir sentir isso na nossa vida, na nossa alma? Se nós conseguirmos perceber esse sentimento e ouvir a sua resposta, perguntando a ele: Jesus, o que eu devo fazer? Me orienta, me ajuda, me dá a inspiração do que eu devo fazer, me dá forças. Ele nos dará, ele nos conduzirá pelo melhor caminho que a gente possa fazer. Isso é uma verdade absoluta. Então nós temos nesse processo, na nossa vida, na nossa conduta, deixa eu ver a hora aqui, na nossa vida, na nossa conduta, a oportunidade, né, de uma missão onde nós temos a responsabilidade na nossa reencarnação. A espiritualidade diz que nós temos três dimensões, três missões assim na nossa vida, né? A primeira está ligada à missão, a primeira missão é em ter responsabilidade pelos nossos atos. A segunda, porque aí é onde a gente estava conversando, né, do livre-arbítrio, da escolha própria, mas da responsabilidade do que nós escolhemos fazer, né?
E a segunda é a família. A nossa família, que está, ninguém está por acaso numa família. Nós temos compromissos com essas almas. Nós temos a necessidade de refazer caminhos, de reconstruir sentimentos, de trabalhar de forma viva o perdão. Mas, além das paredes que envolvem a nossa família consanguínea, temos que ampliar o nosso olhar para enxergar a nossa família universal, agregando essas criaturas ao nosso coração, trazendo elas para perto de nós, para que todos nós possamos nos sentir irmãos, e que possamos dar as mãos para trabalhar para Jesus, trabalhar pela causa do bem, fazendo com que esse amor que falamos com tanta facilidade seja realidade na nossa conduta e na nossa vida. E a terceira missão é exatamente a missão coletiva. Essa missão de que nós possamos contribuir para que a Terra ela possa evoluir, para que ela possa crescer, para que ela possa ser esse planeta regenerado. E nós precisamos amparar, ajudar de alguma maneira. Nós pedimos para estar aqui neste momento. Então é um momento de ação, é um momento de amor, é um momento de compreensão, de conexão com Jesus, com a espiritualidade maior, para que possamos, de alguma maneira, contribuir de todas as formas possíveis com a espiritualidade superior, que conta conosco, conta com a nossa energia, conta com o nosso amor, conta com a nossa vida. E que nós possamos ser essas criaturas que estejamos vibrando amor, vibrando paz, agradecendo a Deus por cada momento da nossa existência. Mesmo que nós estejamos agradecendo com lágrimas descendo em nosso rosto, com dores no nosso coração, mas agradecer. Agradecer a Jesus por termos descoberto ou recebido dele esse tesouro maravilhoso que é a doutrina espírita. Essa luz que ilumina a nossa mente, que clareia as nossas almas, que nos conduz ao encontro dele e que nós sabemos não estamos sozinhos. Porque quando abraçamos a causa do bem, meus irmãos, quantos amigos espirituais nos envolvem, caminham conosco, renovando as nossas energias e a nossa esperança, dando-nos a condição de enfrentar cada dificuldade e cada obstáculo, conscientes de que Ele está no comando de tudo e que se nós conseguirmos abrir e ampliar a nossa mente, nós teremos a condição de enxergar essa luz maior, de perceber que há muito mais do que o que os nossos olhos conseguem observar. Porque nós estaremos dilatando os olhos da nossa alma, do nosso coração. E a partir daí nós estaremos tendo uma percepção muito maior, que vai nos dar mais força, mais coragem, para que a gente lute, para que nós nos unamos, para que nós sejamos os trabalhadores da última hora, mas que estejamos presentes, que sejamos aqueles que estão dispostos a dizer: conta comigo, Jesus. Apesar da minha dificuldade, das minhas imperfeições, eu quero servir a causa do bem. Eu quero saber o que tu farias nessa pergunta maravilhosa, nesse momento tão especial em que estamos vivendo. Porque agora é o momento da gente botar na nossa prática tudo aquilo, toda a teoria que a doutrina nos ofereceu e nos oferece, não é? Então, a gente vai entender, deixa eu puxar uma coisinha aqui que eu queria falar para vocês. Existe uma colocação no livro de André Luiz, de Psicografia de Chico, no Mundo Maior, de Chico Xavier, Psicografia de André Luiz, que ele faz uma colocação muito interessante,
André Luiz traz para a gente e diz que o nosso cérebro, né, a nossa mente, ela é como se ele faz uma comparação como se fosse um castelo, e assim ele divide em 3 partes. E o primeiro andar, ele diz assim, que no primeiro andar, deixa eu puxar aqui para eu não me perder no que ele fala. Nesse primeiro andar, que é o primeiro momento, está ali todos as nossas experiências de vida. É como se fosse a nossa memória mais profunda. E nessa percepção da memória mais profunda, ai meu Deus, tem 5 minutos só, vão estar os nossos instintos, tá? No segundo, eu vou falar de forma muito rápida, mas vou deixar vocês curiosos para que vocês peguem o livro e façam a leitura, que é maravilhoso. Ele traz informações maravilhosas para o nosso crescimento e o nosso conhecimento espiritual. Então, no primeiro andar está essa parte mais de todas as nossas experiências de vida, das desencarnações que nós tivemos. No segundo andar está o nosso momento atual, a nossa vida atual. Então, lá vai atrás o nosso instinto, que muitas vezes está, de alguma forma, no automatismo. Agora está a nossa experiência no segundo andar, e no terceiro andar está o projeto divino. De tudo aquilo que nós desejamos alcançar, que nós precisamos ser. Então, a gente vai. O livro é esse aqui, ó, No Mundo Maior. No Mundo Maior. É o livro psicografado por Chico Xavier, na série de André Luiz, né? Que é uma série maravilhosa. Então, esse livro nos traz essa mensagem linda. Bem, tem muita coisa que eu gostaria de conversar ainda, mas o tempo passou tão rápido. E para a gente encerrar, porque faltam 3 minutinhos, nós temos a necessidade de ter desenvolvido as nossas asas. A asa da sabedoria e a asa moral. Que possamos trabalhar e vencer para alçar voos maiores na nossa evolução. Vamos agora fazer uma prece rápida por conta do tempo. E eu quero agradecer ao Seno pela oportunidade e agradecer a todos vocês que estiveram presentes nesse momento de reflexão dos ensinamentos de Jesus. Vamos orar. Muita gratidão. Querido Jesus, nos envolve com o teu amor, com tua luz e com tua paz. E que possamos compreender, Senhor, através dos teus ensinamentos, tudo aquilo que tu farias em cada situação e circunstância que se apresenta em nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Nos abençoa, Jesus, aos nossos irmãos que passam pelo processo desafiador do que o nosso planeta hoje atravessa na pandemia. Nos abençoa, nos ampara. Mãe Santíssima, derrama a tua luz sobre todos nós, todos nós, os vossos filhos, e nos abençoa, nos protege, nos ilumina. Muita paz, muita gratidão, muito amor. Que Jesus esteja presente em todas as oportunidades das nossas vidas. Gratidão.